vou me desculpar com a comunidade e aí a gente começa, tudo bem? Então, boa tarde aos presentes. Eu sou a professora Vera Capellini, sou uma mulher parda de 59 anos, porque eu acabei de fazer, então mudei agora. Eu estou usando um vestido azul de bolinha branca, um óculos de aro dourado. Atrás de mim tem uma parede com a cor bem azul clarinha. E eu quero começar pedindo muitas desculpas, porque a gente tinha uma live desde as 5 às 18 e eu, professora Vera, não trabalho sozinha, tenho um time e, infelizmente, hoje o time errou. O Meet é muito fácil, é muito simples de criar, e eu solicitei que criasse o Meet para que eu e o Paulo pudéssemos realizar a roda de conversa. Eu, como uma pesquisadora da área, e o Paulo, como uma pessoa com deficiência, servidor da Unesp, que a ideia era fazer um bate-papo para demarcar a preocupação da Unesp, da CEPAI, que é a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, do NTAPS, que é o Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial, na perspectiva de acolhimento, de inclusão, de valorizar iniciativas que promovam essa temática, né, a discussão dessa temática, atendendo a um convite da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente está participando aqui da virada inclusiva. Então, eu sou essa professora, pesquisadora da área, e vamos fazer um bate-papo aqui entre eu e o Paulo hoje, e gravamos para poder depois deixar disponibilizado nos diferentes canais. O principal objetivo era para que a gente atendesse um público de coordenadores dos cursos da Unesp. Infelizmente, os coordenadores não estarão conosco porque o link que foi enviado, eles não conseguem acessar. Vitória, inclusive eu peço, se você puder mandar agora para a Débora, ela tem o e-mail dos vices para compartilhar, mas em cima da hora é muito complicado das pessoas verem. Aí a gente manda a gravação. Paulo, passo a palavra para você e daí eu vou fazer uma fala especialzinha no sentido com esse olhar para coordenadores, para docentes, sobre o tema que a gente colocou, que é informação e sensibilização, primeiros passos para a inclusão. Ok. Obrigado, professora. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Paulo, eu sou um homem pardo, tenho 57 anos, sou servidor da Unesp já faz 17 anos, sou servidor técnico administrativo. Eu sou calvo, um cabelo bem curto, tenho barba branca. Estou com uma camiseta cinza e o fundo aqui está desfocado, tá? Porque eu estou no quarto do meu filho. E eu quero compartilhar aqui a minha experiência como pessoa com deficiência, servidor com deficiência, um militante nessa questão, esse tema, não somente na universidade, mas também em outros ramos, né? Em outros lugares da sociedade. Aqui na cidade de Botucatu, porque eu sou originalmente da Faculdade de Medicina. Então, aqui em Botucatu, atuei no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e dentro da Faculdade de Medicina, eu fui membro da CLAI e no campus de Botucatu, membro da CLAI do campus. É isso. Obrigada, Paulo. Eu vou pedir, então, para que as pessoas, se quiserem, a Letícia, a Vitória e a Aline possam fazer perguntas, mas vou fazer uma provocação nessa roda, né? Então, Paulo. Então, para você que está nos ouvindo ou que nos ouvirá posteriormente, gostaria de dizer que quando a gente propôs com essa temática, informação e sensibilização, primeiros passos para a inclusão,
É porque, infelizmente, muitas pessoas até hoje ainda têm certos preconceitos, alguns ainda chamam de mitos, mas eu prefiro dizer que preconceitos ou concepções equivocadas acerca da deficiência, que a partir da LBI de 2015, a concepção muda, ela tira o foco de colocar a pessoa com deficiência como o problema e ela atribui as barreiras que impedem essa pessoa de ter o seu pleno desenvolvimento. Portanto, para você, professor da Unesp, e em especial coordenador de curso, é muito, muito importante que todos tenham formação, informação, para que esta informação se torne formação. E eu falo da informação de dizer, por exemplo, não saber não é crime, não querer é crime. Por exemplo, não tem uma opção, quero trabalhar com pessoa com deficiência ou não. As pessoas com deficiência têm o direito de estar em todos os contextos. A LBI garante isso, seja no lazer, no esporte, na saúde e na educação, em todos os níveis. Mas eu também quero admitir e ser parceira de vocês como presidente da CEPAI, e está aqui o Paulo, que é membro da CEPAI e nos auxilia na PROAD, na nova Pró-Reitoria, né, em especial na Comissão de Acessibilidade e Inclusão, que não é fácil. Então, eu preciso compreender que é um aspecto legal. Para vocês terem ideia, a aprovação dos cursos pelos sinais, ela depende que o curso tenha no seu projeto político-pedagógico, no PDI da universidade, contemplado como a curto, médio e longo prazo essa instituição vai garantir a inclusão e a política de ações afirmativas para todos os grupos minoritários, como, por exemplo, pessoas com deficiência. Então, é muito, muito importante ter a informação. Eu tenho como buscar a informação em fontes seguras? Sim. A universidade é uma fonte segura, porque ela produz pesquisa, ela desenvolve conhecimento e ela tem a responsabilidade de compartilhar. Mas sempre isso está fácil, está visível no site? Não. Por isso, vocês, a partir de hoje, quando escutarem essa gravação, que não está sendo uma roda, né? É uma gravação por um erro humano acontece, eu já pedi desculpas, mas vocês podem ter certeza que ao assistir, vocês podem recorrer, em especial ao Paulo, que agora ele é, além de ser uma pessoa com deficiência, um servidor da Unesp, nós dois conversamos da importância de ter mentoria, orientação personalizada, que é marcar para fazer um primeiro filtro das dúvidas que as coordenações de curso tenham, porventura, até de fora da Unesp, porque a gente foi, ao longo da história, produzindo um conhecimento. E por que sensibilização? E aí eu vou passar para o Paulo, se ele quiser falar alguma coisa sobre isso. Porque muitas vezes eu posso ter a informação, eu posso ter tido formação, como, por exemplo, o Centro Multidisciplinar de Tecnologia Assistiva, desenvolver uma tecnologia assistiva, vai orientar como usar, o uso, entre outros. Porém, se eu não tenho empatia, se eu não estou sensibilizado com a causa, a probabilidade da nossa prática pedagógica não ser inclusiva, acolhedora, não ter como base, por exemplo, o desenho universal da aprendizagem, que também é lei, porque está na LBI, que o ensino precisa ocorrer de tal modo que a aprendizagem considere o desenho universal da aprendizagem, ou seja, ensinar considerando a singularidade de cada um, toda a potência da neurociência que vem como área do conhecimento, mostrando a importância de compreendermos que nós temos uma condição ambiental, temos uma condição bio e cada pessoa que caminha, o cérebro vai junto. E esse cérebro, ele aprende, mas para ele aprender de forma diferente, por caminhos diferentes, com recursos diferentes, ele precisa estar motivado. Um dos itens é a motivação, é a questão das emoções, e tudo isso que tem evidência científica precisa ser considerado. Então, o fator querer incluir, querer acolher, ter como
possibilidade, a escuta, para que essa turma que você ensina, que tem essa diversidade, seja ela qualquer tipo de neurodivergência, é fundamental. Então, por isso, a escolha do título Informação e Sensibilização, primeiros passos para a inclusão. E isso pode acontecer desde a creche até no ensino superior. Porque não é porque a gente é professor do ensino superior que a gente nasceu sabendo. E não brota. O conhecimento não brota regando com água, amor e carinho. Não. Ele precisa ser construído, aprendido. E para ser aprendido, ele tem que ser ensinado. E a CEPAI, Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Unesp, né? Ela, Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, e inclusive por meio de oficinas que nós podemos potencializar em parceria com o NTAPS, com a PROAD, com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Paulo participa no Fórum Estadual de Pessoas, né, com Deficiência, e no qual a Unesp está representada, e a gente pode contribuir para minimizar cada vez mais estas barreiras que dificultam que pessoas, independente da condição, em contexto, seja ele de escola ou em outros, possam acessar plenamente todos os equipamentos existentes na sociedade. Passo a palavra para o Paulo e abro para perguntas nessa pequena meia hora que a gente tem o prazer de desfrutar dessa temática. E aí nós vamos, com certeza, né, Paulo, compartilhar por e-mail pela CEPAI, enviando para todos os coordenadores esse momento. Quero agradecer aos presentes, porque eles pediram para entrar e não conseguiram, e aí nos procuraram e foi criado um outro link, então. Paulo, se você quiser fazer algum comentário, acrescentar nessa roda para a gente poder ter o debate. Professora, obrigado. Nessa seara que a professora nos apresenta, eu quero compartilhar uma história da minha vida, que eu também já fui professor da rede básica do Estado de São Paulo, portanto, professor com deficiência, e, e eu, né, sei, como professor, aquilo que a professora Vera falou. Os alunos que chegam a nós, professores, são de várias, como posso dizer, de vários tipos, vários matizes, a riqueza, né, da sociedade, a riqueza da diversidade. E dentro dessa riqueza, né, a pessoa com deficiência. Eu tive alunos, né, com deficiência, neurodivergente, aluno com TEA, e nós tínhamos que, além da sensibilidade, eu, sendo um professor com deficiência, talvez fosse assim um pouco menos difícil, né? Eu falo menos difícil porque, embora eu, como uma pessoa com deficiência, né, vivo na carne isso diariamente, essa questão da desinformação, o não querer saber, né, que é o mais triste, o preconceito, né, o pré-julgamento, mas a falta de condição ou a falta de condições que as escolas estaduais, infelizmente ainda, um pouco menos, mas a maior parte ainda carece de uma estrutura nesse sentido, mas que não sabiam como lidar com os alunos com deficiência e vinha depois alguns colegas professores, né, naquela reunião, né, na sala de professores, vinham comentar que aluno A ou aluna B ou aluno C, e aí eu identificava já, né, o fulano tem o aluno, né, desculpe, tem é neurodivergente, né, tem uma deficiência média ou grave, que não deveriam estar ali, que deveriam estar numa escola especial. Escola especial, salvo, né, isso eu falo agora, não estou entrando agora como educador, né, como a professora Vera né, mas como ex-professor
isso na minha opinião, é segregar. E nós não podemos nem isso. Nós temos que incluir, né? Esse livro, né, Desenho Universal da Aprendizagem, é muito bem-vindo nesse momento que a universidade está vivendo, né, e o que o país também está vivendo, onde o diferente tem que ser aceito, tá? Na universidade, eu já passei, eu sou hoje técnico administrativo, mas também já fui aluno, né? Eu não vou aqui agora dizer qual o campus, mas eu já fui aluno da universidade. E não houve essa sensibilização. É claro que isso foi lá nos idos de 1990, era um outro contexto, outra visão. A NBI ainda não existia, mas existiam alguns dispositivos legais que apontavam para a inclusão, tendo em vista a Constituição de 1988. Mas, mesmo assim, não houve uma sensibilização, como a professora Vera falou, de alguns professores, né, e de algumas professoras, no que diz respeito à minha característica enquanto ser humano. A minha característica como ser humano, além de falar que eu tenho essas madeixas longas, né, professora Vera, né, de ser pardo, de morar aqui em Botucatu, a minha característica, eu sou uma pessoa com deficiência, ponto. E com essa característica, eu nasci e vou passar minha vida inteira. Não sabiam como lidar, não sabiam como tratar, e por motivos que aqui não cabe, né, eu acabei não concluindo o curso, infelizmente. Eu fui concluir um curso em outra escola superior, tá, privada, que aqui da cidade. Mas, enfim, não somente a sensibilização, nós temos que estar sensíveis, sim, mas além de estar sensíveis, nós temos que ter, principalmente os professores, né? Porque aqui a universidade é uma escola e existe dois protagonistas em uma escola, que é o aluno e o docente. O aluno, quando entra na universidade, vai ter que também acolher o professor do jeito que ele é, a professora do jeito que ele é. O mesmo se aplica ao professor quando o aluno chega. Eu não vou ter, o professor não fala, mas eu não quero esse aluno, não quero aquela aluna. Por quê? Porque por conta disso, por conta daquilo. Não. A universidade tem que ser inclusiva, porque a universidade, por si, uma das características da universidade é a mudança da sociedade, né? A mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, e a universidade, né, ela tem um papel crucial nisso. Se a universidade não fizer isso, ela vai estar errando e errando feio. Nós temos essa oportunidade agora, com a PROAD, com a CEPAI, com as CLAIs, né? É muito importante. Eu, como ex-professor, eu, como servidor técnico administrativo, uma pessoa com deficiência, eu prezo muito pela que haja a CLAI, mesmo em campos complexos como Araraquara, Botucatu, onde há Bauru, onde há outras unidades, né, e que, por motivos locais, decide ter uma CLAI do campus. Uma coisa não exclui a outra. Eu considero que a CLAI local é importante porque cada unidade tem a sua característica, tem a sua história, tem o seu corpo docente, tem o seu corpo discente, e aí vão se relacionar. E a CLAI do campus já é a coisa mais abrangente, mais genérica, temas comuns, temas gerais, né? Eu digo isso porque eu já vi, infelizmente, que onde há a CLAI do campus, não há necessidade da CLAI local. Não é bem assim. Mas, concluindo a minha fala, além da sensibilidade,
né, além de ser sensível a isso, e mesmo não sendo sensível a isso, o professor, a professora, né, tem que ver que aquele cidadão, aquela cidadã que ingressa na universidade, com todas as características, né, com todo o potencial que tem, ela, elas são do jeito que são e nós temos que aceitar e ponto final, né? Com a deficiência, né, seja ela grave, seja ela média, seja ela leve, estou usando a terminologia da LBI, que tem grave, severa, grave, moderada e severa. Minto, grave, moderada e leve. E para que nós tenhamos uma universidade inclusiva, uma universidade viva, uma universidade plural, né? E acho que é isso, professora. Obrigada, Paulo. E é importante a gente ter claro que quando esse aluno, quando essa pessoa vem para a nossa universidade ou para o contexto escolar, e por mais que eu tenha dúvida, e seja ela qual for seja leve, moderada ou mais severa, eu preciso, quando a gente fala que eu não tenho informação, é importante vocês saberem que a gente não precisa trabalhar sozinha. A perspectiva da colaboração é fundamental. Por isso que é importante que tenha suporte. Por exemplo, a gente tem a Nádia aqui, que nesse ano ela é do grupo do GAP, né, que deu apoio a cada unidade num processo ainda muito preliminar de levantamento das barreiras que estão dificultando a aprendizagem. Mas teve coordenador recém que tomou posse recente, que muitas vezes nem sabe desse serviço. Então, é fundamental que as unidades cada vez mais seja até via comissão de ensino, né, Paulo, de ter essa proximidade com os coordenadores de curso para que a gente possa ter um planejamento para minimizar as barreiras. E se eu não tenho essa afetividade, se eu não tenho essa sensibilidade, eu preciso desenvolver, não só para a pessoa com deficiência. Porque senão a universidade não vai sobreviver. As pessoas ficam doentes quando estão num ambiente que é hostil. Então, isso é fundamental. Como a gente teve todo esse inconveniente do link, eu vou pedir se dentre os presentes, como é uma roda, se tem alguém que gostaria de fazer um questionamento, porque como está sendo gravado e a gente vai colocar esse material como uma potência que outros nos procurem, então eu quero repetir: cepai@unesp.br. É isso, né, Paulo? Então, a CEPAI, ela tem esse e-mail e a gente recebe diferentes demandas, desde sugestão, crítica, pedido. Então, cepai@unesp.br. A gente tem o grupo de apoio psicopedagógico. Pode repetir, Nádia, por favor, e colocar até no chat para os presentes, mas repitam para quem vai assistir, né? Depois. GAP, de Grupo de Apoio Psicopedagógico, né? .cepai@unesp. Isso. Então, esse grupo, a gente quer ele muito forte em 26, viu? Coordenadores, vice-diretores, professores, porque estará chegando na Unesp, estarão chegando, porque são quatro profissionais unespianos que vão compor esse grupo de apoio, um técnico em tecnologia assistiva, uma psicóloga com a perspectiva da psicologia nessa direção de diagnóstico, de apoio numa perspectiva de consultoria colaborativa, uma pedagoga com conhecimento da educação especial e um intérprete de Libras. Não porque ele vai ser o intérprete que vai interpretar em cada unidade, mas porque, inclusive, para ter uma boa organização do que é interpretado, né, nos eventos, nos diferentes contextos, precisa de alguém que saiba Libras, porque muitas vezes o serviço tem sido tão precário que às vezes a reitora está falando A
e o intérprete está traduzindo B. Então, está interpretando B, perdão. E, inclusive, para produzir material acessível, que é um dos objetivos. Então, esses 4 profissionais, que não serão mais bolsistas, mas sim profissionais contratados, unespianos, estarão conosco no ano de 26, para contribuir com a CEPAI, estarão alocados na PROAD, que é a nova pró-reitoria, e aí, para a gente finalizar, dos presentes, em especial, a Aline é neuropsicóloga, a Letícia estará coordenadora de curso em breve, né, Letícia, de outra instituição. Obrigada por estar aqui conosco. Então, se quiserem fazer uma pergunta final ou colocar algum ingrediente para que quem possa ouvir saiba da importância. E a virada inclusiva nada mais é que oportunizar uma data para que a gente não deixe passar em branco. Obrigada, Mariane. Pode falar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, beleza. Eu queria saber mais sobre esse grupo de apoio psicopedagógico, como que funciona, como que eu posso acessar, porque eu tenho procurado o CEPAI, mas eu ainda não sei muitas informações e é algo que eu sinto muita necessidade. Daí eu queria saber mais sobre como que funciona, para quem especificamente é direcionado, como é trabalhado e como eu posso estar tendo acesso. Mariane, excelente pergunta. A Nádia está aqui. Como não vai ser possível responder tudo, mas brevemente, se a Nádia já puder falar, se você anotou o e-mail dele, e eu sei que você tem uma participação ativa entre os estudantes. Divulgar que ele existe, Mariane, é fundamental, tá bom? Então, por isso, essa live na virada, essa roda na virada inclusiva, amanhã vai ser live, é fundamental para que as pessoas possam cada vez mais aprender os recursos que na própria universidade tem. Nádia, se você quiser rapidamente repetir, e nós vamos lançar como um produto do teu mestrado um guia de boas práticas. Então, ele estará sendo apresentado pelo time do NTAPS de comunicação na sexta-feira. Vai ter um vídeo nas mídias sociais apresentando o novo guia que a Bárbara, inclusive nossa design do NTAPS, editorou. Por favor, Nádia. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar sobre a forma de solicitação do atendimento. O grupo de apoio, nós somos compostos por 3 profissionais, 3 pesquisadoras, aliás, que atuam, e a forma como os alunos podem entrar em contato e solicitar é por meio da vice-direção, que é naturalmente a presidência da CLAI, a Comissão Local de Acessibilidade e Inclusão. Então, você procura a CLAI na pessoa da vice-direção, do vice-diretor, né, da unidade, fala que você é uma pessoa ou com deficiência, ou com neurodivergência, ou com alguma necessidade transitória também, não precisa de um laudo diagnóstico, mas que esteja passando por alguma dificuldade, né? Faz a solicitação e eles encaminham para que a gente agende uma entrevista inicial com vocês para mapeamento das barreiras. E quando a gente fala sobre o mapeamento das barreiras, elas podem ser de fácil acomodação, flexibilização, como gravação de aula, esse tipo de coisa que é facilmente resolvível, né, como uma mudança de postura, vamos dizer, ou designação de aluno monitor, ou mesmo capacitação com os professores, com os técnicos, quando a gente percebe que existem mais barreiras atitudinais do que qualquer outras, a gente também faz essas visitas técnicas e formações e capacitações. Obrigada, Nádia. Paulo? Reforçando o que a Nádia falou, Mariane, reforçando o papel da CLAI, tá? Como a Nádia bem disse, né, o caminho natural, né, é a vice-direção, que é a presidência, né, tem a presidente, tem a presidência da Comissão Local de Acessibilidade e Inclusão. Por isso que eu reforço, se não há a CLAI, se ainda não há a CLAI
ou se a CLAI tem algum problema e não está funcionando, enfim, na unidade, tem que ter, né? Os alunos têm que fazer valer que a CLAI da unidade exista. É É por um isso, direito, viu, Mariane? É um direito. porque isso é direito, porque somente porque por isso que eu falei, a CLAI ela conhece, né, a singularidade daquela unidade, né, a necessidade daquela unidade, e não uma CLAI de um campus, né, que tem questões mais genéricas, tá? Então, reforço, né, o que a Nádia falou, mas sobretudo a questão da CLAI. A CLAI é muito importante e tem que haver nas unidades. Obrigada, Paulo. Mais alguém gostaria de. Letícia, você quer deixar um depoimento? A Letícia esteve conosco esse semestre, ela é de outra instituição. Se você quiser compartilhar aqui, que os coordenadores vão te assistir, né, Letícia? A gente vai enviar para todos os coordenadores. E como ela não ficou longa, vai ser meia hora de gravação, eu tenho esperança que as pessoas possam assistir. Oi, gente, boa tarde. Sim, queria agradecer e parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. Como a professora Vera falou, eu sou de outra instituição, eu sou da UF, que é a Federal Fluminense. Estou no campus de Rio das Ostras, que é um campus de interior, e estou assumindo, né, a vice-coordenação de curso nesse momento. E a gente chega, né, na universidade, quando a gente chega na coordenação, acho que isso se amplia mais, né? E a gente percebe que ainda existem muitas lacunas a serem, né, preenchidas no quesito da acessibilidade, no quesito, né, vocês falam bastante das barreiras atitudinais, então do próprio respeito, né, com as pessoas com deficiência, que tem alguma neurodivergência. E foi muito importante para mim, ao longo desses últimos meses, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa, para conseguir, né, me apropriar melhor da temática e poder descobrir novos canais, né, para que possamos também instrumentalizar os alunos a buscar essa acessibilidade, mas nós também, enquanto profissionais, né, construirmos essas pontes, né? Então, conhecermos as políticas, as legislações e as pessoas que estão trabalhando com isso, para que a gente possa, né, oportunizar aí aos estudantes que eles tenham acessibilidade, a garantia de seus direitos, que ainda tem sido um desafio, né, para a gente, e falo também aqui do meu lugar, né, da UF, que é um campus pequeno e tudo mais. Então, queria parabenizar, né, pelas iniciativas, as várias pesquisas e projetos que vocês vêm desenvolvendo, e agradecer pela oportunidade de estar participando e acompanhando tudo isso. Muito obrigada, Letícia. E nós vamos compartilhar com você essa gravação também, aberta a público, para que possa ser transmitida para os coordenadores, futuros coordenadores da sua instituição. Não é fácil, porque talvez esse discurso que é fácil, não é, mas é possível. E uma universidade que tem como meta ser inclusiva, democrática, acessível, ela precisa aprender. E nada mais propício que aprender com quem faz pesquisa na área, desenvolve projetos na área, que é um pouco do que você falou. Mais alguém tem algum comentário a fazer? Então, bom, então para quem chegou agora, o que eu vou dizer para vocês, né? O objetivo era uma roda de conversa conduzida por mim e pelo Paulo. Então, finalizando, para quem pegou, né, depois. O Paulo é um servidor da Unesp, uma pessoa com deficiência, membro da CEPAI, e agora está vinculado. A CEPAI é uma comissão assessora da PROAD, a gente é parceiro. Quero, nesta gravação desta roda, deixar de novo reforçado que cada coordenador, cada aluno, viu, Mariane?
cada professor que tem dúvida, por isso que é informação e sensibilização. É um direito do professor ter informação e do aluno também. A gente coloca à disposição o Paulo para fazer orientação personalizada, agendada, né, Paulo, por meio de Meet. A gente coloca o GAP, que é o Grupo de Apoio Psicopedagógico, para fazer o mapeamento das demandas, e eu, professora Vera, estou à disposição como presidente da CEPAI. Eu quero agradecer. Pode falar, Paulo. Pode falar, que eu ia agradecer e pedir para agradecer a Vitória pelo empenho em nos colocar aqui, viu, Vitória? E dizer da importância de você enviar essa gravação para todos os coordenadores, vice-diretores, pedir desculpa em nome da CEPAI e do NTAPS pelo erro que teve e encaminhar. E, Mariane, se você puder, ao receber o link, também compartilhar com os alunos, porque muitos alunos não têm essa pauta nos seus movimentos estudantis e ela precisa ser uma pauta também dos estudantes. Pode concluir, Paulo. Obrigado, professora. Bom, esse mês de dezembro, professora, a partir do dia 5, é só a título de informação, estarei de férias, tá? Mas isso não. A CEPAI, ela tem outros membros, né? Tem o João também que pode nos auxiliar, né, com professora? certeza. Não, e a ideia da roda é para planejar um 26 mais inclusivo. 2026. Né? Com certeza. E Mariane, e tiver outros alunas e alunos aqui conosco, é importante, eu sei que há coletivos, né, dentro da universidade. Nos coletivos dos alunos, colocar a pauta da pessoa com deficiência, do aluno com deficiência, do aluno neurodivergente, seja a deficiência, né, ela seja permanente, ou como a própria Nádia falou, que seja uma coisa transitória, né, porque pode acontecer, tá? O importante é que a informação tem, né, a formação ela está sendo proporcionada, né, propiciada para que não somente os alunos, mas os professores tenham esse acesso a esse material, mas, sobretudo, a sensibilização a esse tema da pessoa com deficiência. Eu vou fazer aqui, tomar como minhas, né, as palavras da deputada Érica Hilton, né, que ela foi instada sobre a questão de ela não estar participando num movimento de grande repercussão nacional na questão da LGBT. Eu sei que tem mais letras, mas eu esqueço, sinceramente. Ela disse que ela não é simpatizante, né? Ela não é simpatizante da causa LGBT. Ela é a causa LGBT, porque ela vive isso na pele. Eu posso dizer isso também. E é muito frustrante, né, você chegar numa instituição, essa instituição não estar preparada. Pior ainda é quando você entra numa instituição que não está preparada e os professores não querem estar preparados. Eu ouvi um depoimento, professora, só para concluir, isso é muito importante. Quando eu fui, a professora Sandra Eli me convidou a participar lá em 2017, num encontro, e eu fui representando a universidade. Estava a USP, a Unicamp, a PUC, a PUCamp, e professores e alunos. E o mais marcante naquele encontro foi o depoimento de um aluno com problemas de audição, que ele não conseguia concluir o curso porque a escola, né, a universidade onde ele estava, não era preparada e não havia, era uma escola particular, e não havia interesse até então de fazer isso, ele estava partindo para a judicialização, Ministério Público e tudo mais. E a universidade não precisa passar por isso, né, professora? Muito obrigado.
Obrigada. Que a universidade não precisa passar por isso e que a gente tenha mais momentos como esses. E é fundamental o que o Paulo falou, viu, Mariane? Dos estudantes e coletivos colocarem essa pauta, colocarem esse tema nas suas pautas, porque não é comum. A gente percebe que outros lobbies de outras pautas já são mais cristalizados, já tem mais aderência. Esta pauta ainda ela tem sido uma luta de pesquisadores da área ou pessoas com deficiência como o Paulo. E nós não podemos deixar que isso continue. Ela precisa ser uma pauta de todos, incluindo dos estudantes, que é por eles que a universidade, para eles e por eles que a universidade existe. Então, muito obrigada. A Vitória vai contribuir conosco, mandando depois a gravação desta roda, e nós vamos compartilhar com os presentes, nos grupos do WhatsApp, vamos colocar no Instagram e vamos mandar por e-mail. Gratidão. Este evento fez parte da virada inclusiva do Estado de São Paulo, a Unesp participando. Muito obrigada. E mais uma vez, desculpas pelo ocorrido do erro humano de termos criado uma sala que não estava aberta para todos participarem. Muitíssimo obrigada. Um abraço.